Olá, amigos e amigas, nós estamos mais uma vez aqui no estúdio, recebendo para uma conversa o meu amigo, Dr. Hélio Rodrigues da Silva, unionense, com o qual eu tive a honra de estudar aqui em União, no primário, né, antigo primário, né, primeiro grau, hoje. Na década de 80, a gente estudou aqui. O Hélio é filho de uma pessoa muito conhecida aqui de União, prestou um grande serviço aqui em União, já falecido, seu Genésio, cujo nome, o qual é homenageado ali com o nome no laboratório aqui do município, né? E o Hélio, inclusive, morou aqui perto do estúdio, né? Nossa casa aqui ligada ao estúdio, era a casa dele. Então eu tenho uma honra, satisfação de ter o meu amigo Hélio Rodrigues aqui, médico, aqui no Piauí, né? Já prestou muito serviço aqui em União, acho que uns 10 anos, né, que você trabalhou aqui em União. É cirurgião gástrico, né? Cirurgião geral. Geral. Aí eu atuo mais na parte de aparelho digestivo. Isso, na parte de aparelho digestivo. Já fez cirurgias aí incontáveis de vesícula e de tudo, de hérnia, essas coisas todas, né? Então é uma pessoa muito importante na medicina do Piauí. Tem muita qualificação, o currículo dele é invejável. Já dirigiu vários órgãos do Estado. Atualmente é diretor... Chefe da clínica cirúrgica do HGV. Até recentemente foi diretor do HUT. Já foi diretor, salvo engano, do Hospital Universitário, né? Foi um cargo lá chamado de Gerência de Atenção à Saúde, que é uma grande diretoria. Do Hospital Universitário, é professor da universidade, é mestre. Né? Mestre em Medicina. Mestre em Medicina. Então tem uma trajetória muito, muito importante e especialmente eu considero para a União, para o nosso município. Meu querido doutor Hélio, bom dia, muito obrigado pela sua presença. A sua saudação inicial para os nossos seguidores. Bom dia, José Osmar. Muito obrigado pelo convite, é uma honra vir aqui em União. Bateu até uma saudade quando eu passei ali na porta, me deixou até um pouco emocionado, né? Bom dia aos unionenses, principalmente aos jovens que estão aí também na luta, né, para vencer na vida. Cada dia a gente tem umas dificuldades específicas. No nosso tempo nós tivemos nossas dificuldades também, mas realizamos nossos sonhos, né, que era de nos formarmos. Sim. Estudamos juntos desde do início ali. Lá no primário ali. No primário, né? Naquele tempo era primário, né? Era. E aí, ginásio, né? Tínhamos o Dr. Antônio Rocha, que era um diretor saudosíssima memória. Mão firme, que ajudou muita gente, né? A forma dele conduzir, de administrar o colégio, né? De conduzir seus alunos. E estamos aqui, né? Para conversarmos. Certo. Naquela época, vamos começar pelo começo. É bom. Tem escritores que começam a história pelo final, né? Mas vamos começar pelo começo, nós não somos escritores. Certo. Na década eu cheguei aqui em União em 76 ou 77, acho que foi 76. Eu cheguei aqui em União para estudar. E aí eu fui estudar no colégio Maria Simplício, ali, na entrada da cidade, perto do Balão. Isso. E lá na minha turma estava o Hélio, colega Hélio, Edilson Sampaio, isso. O Carlos Eugênio, né? Carlos Eugênio. Né? Eu me recordo dessas pessoas. E aí eu conheci o Hélio nessa época. A gente era ainda criança, né? Pré-adolescente. Né? Exato. E estudamos ali no Maria Simplício, depois estudamos aqui no Fenelon e em seguida no ginásio que ele já mencionou. Eu aprendi então a gostar dos meus colegas de aula. Cada um seguiu naquela época um caminho. Eu fui para o direito, também história, né? Mas para o direito, basicamente, promotor de justiça, né? E o Hélio seguiu para a medicina. Eu me recordo que você foi primeiro odontologia, né? Exato. Aí parece que teve um período que foi para a ESA. Para a ESA. Para a ESA é a escola de sargento do Exército. Foi em Fortaleza, não foi? Fortaleza, ele ia ser militar. Mas eu achei, quando eu soube, eu sempre pensei, o Hélio militar, eu nunca vi o Hélio militar. Eu estava na universidade fazendo direito, aí o Hélio voltou. Aí encontrei o Hélio na universidade, isso nos anos 80, 86 por aí. E aí o Hélio retomou o curso de
de odontologia e logo em seguida passou para medicina. Exato. E a partir daí é com você. Como foi essa trajetória na medicina? Exato. Meu sonho sempre foi ser médico, porque meu pai, como você falou, ele prestou um grande serviço aqui em União. Ele tinha uma farmácia, né? E ele também tinha uma parte ambulatorial que fazia curativos, aplicava injeção. E era um médico prático. Ele terminava consultando as pessoas, Sim, né? mamãe e eu, papai. Exato. Muita gente se consultava com ele. Então, eu nasci na zona rural de União, né? Que Novo Nilo é zona rural, até hoje ainda não é cidade, né? E vim para cá e meu sonho sempre foi fazer medicina. Aí, como você disse, comecei ali pelo Colégio Maria Simplícia, ali na entrada de União, vim aqui para o Fenelon Castelo Branco um período, depois do ginásio. E aí meu pai me perguntou, né? Meu filho, o que é que você quer fazer? Eu disse para ele, eu quero ser médico. Porque na época não tinha, que a gente chamava científico, né? Que hoje Aqui é ensino médio, né? Hoje é o ensino médio. Então não existia o ensino médio aqui, que na época a gente chamava de científico. E para você passar no vestibular, você teria que fazer o científico. E aí ele, com todo o sacrifício, nos colocou em Teresina e eu fui fazer o científico pensando em medicina, né? É difícil, naquela época era muito difícil, não existia cota, eram só 50 vagas na Universidade Federal, só tinha curso de medicina. Só tinha um curso. Só tinha um curso de medicina, 50 vagas por ano. E eu perdi o vestibular a primeira vez, mas eu não desisti e meu pai me apoiou. Disse, não, você quer estudar? Vamos fazer, faça o pré-vestibular. E aí eu fiz um pré-vestibular e não consegui a aprovação no segundo vestibular que eu fiz. E aí eu meio já aqui um pouco desesperado, que a gente fica mesmo. Será que eu não vou conseguir? Era muito difícil, né? E eu fiz a opção, meu pai conversou comigo, de coloque outro curso. Eu digo, olha, mas eu quero dentro da área de saúde, né? Não quero direito, não quero matemática, engenharia, biologia, eu vou ficar dentro da área de saúde. Aí eu optei por fazer odontologia. E aí consegui a aprovação para odonto. E no mesmo ano, eu, envolvido com conversas de colegas de turma, estavam falando da EBC, que era para ser sargento do exército, né? Uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. E aí eu fiz essa opção de fazer também com os colegas e fui aprovado. E aí, como eu ia entrar no meio do ano na Universidade Federal, em odontologia, e na EBC eu já passei para iniciar no começo do ano, eu fui para Fortaleza. Nós estávamos que ano aí? Aí era 85? início de 86. 86. Porque eu entrei... Sim. Não, era 86. De 85 para 86, mais ou menos isso. Porque eu entrei para medicina em 87. Foi exatamente isso mesmo. Então, vocês que me conheceram na universidade, eu fazendo odontologia, foi em 86, no final de 86. Então, eu fui no início de 86 para Fortaleza. E aí fiz o curso 3 meses, que é o período básico de formação do sargento, e depois tinha mais 6 meses de conclusão para sair como sargento. Aí quando terminou os 3 meses, eu pedi para sair. Eu digo, não dá para mim ser militar, eu vou para a área de saúde mesmo. E aí eu fiz, cursei... Nós estávamos no finalzinho da ditadura, né? Era. Até a gente, lá, mesmo como alunos, nós treinamos muito... como se chama, contingência de multidão. Treinamos, porque era nessa época mesmo aí, de transição aí, de saída da... Então, a gente fazia muito, tinha algumas notícias nacionais que repercutiam, e aí, dentro do quartel, a gente tinha esses treinamentos. Saltar do caminhão, conter multidão, e eu digo, não, esse aqui não é meu lugar, eu vou para a área de saúde. Fiz os 3 meses, né, de odontologia, e aí já prestei o vestibular, não fiz mais pré-vestibular, só mesmo estudando na faculdade, já tinha uma bagagem muito boa, de 3 anos de estudos, né, e deu certo, né, graças a Deus. Realizei meu sonho, né, de estar numa profissão que eu gosto, eu amo, e a gente ajuda muita gente, né? Infelizmente, às vezes não consegue ajudar todo mundo, mas é uma profissão honrosa. Eu acho que é possível para
quem quer, é possível para... Ah, eu sou de União, uma cidade... Não, bem pertinho de Teresina. Hoje tem várias faculdades. Então, jovens que têm interesse, conversando inicialmente com os médicos, assim, filhos de União mesmo, aqui só tem 4 médicos. A maioria vem de fora. Então, seria muito interessante o filho de União aqui dentro, até mesmo morando aqui, facilitaria o trabalho, o atendimento, estaria mais presente, né? Eu quero registrar aqui que que o Hélio acabou de falar é verdade. Já aqui pelo Maria Simplício e depois aqui no Fenelon, ele já falava que queria ser médico. Então era uma decisão que foi tomada ainda criança, talvez, né? Inspirado pelo pai, provavelmente. E outro dia eu contei uma história aí, como foi que um internauta, uma pessoa, um amigo me perguntou o que tinha definido a mim seguir o direito, a área jurídica. E o que, na época, aqui do primeiro grau, né, do ginásio e tal, eu estava meio confuso. Primeiro porque eu não tinha certeza se eu iria conseguir fazer o segundo grau, né, o científico, não tinha certeza se ia conseguir ir lá para Teresina. Mas um dia o professor Pedro Reis, isso é só um parênteses, o professor Pedro Reis, aquele que era o professor Pedro português, Reis, né? Português e inglês, ele nos levou, ele fez uma revolução aqui, ele chegou. Ele nos levou para assistir a um júri aqui que teve, um júri na época aqui no fórum, e a turma foi, eu fui, e eu fiquei muito impressionado com aquele ambiente lá do júri, né? A defesa, o Ministério Público, o promotor, né? Fazendo a acusação em nome da sociedade, e a defesa, os advogados fazendo a defesa, eu acho que era até defensor público na época, fazendo a defesa do réu, né? Em nome da liberdade, em nome da modernidade, né? Da justiça que tem que ser feita, e o réu tem que ter o direito de exercer ampla defesa, aquela coisa toda. Depois da sentença, ele foi condenado, esse réu foi condenado. E aquele ambiente todo me impressionou. Eu digo, rapaz, quer saber uma coisa? Se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer direito. E foi assim que foi a decisão. O Hélio já foi uma decisão realmente tomada com base em casa. Isso é muito importante. Mas o que acabou de dizer para a juventude, que você mencionou, eu sempre falo aqui, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o pessoal daqui. Olha, nós temos muitos enfermeiros. Outro dia nós contamos aqui com a enfermeira aqui, parece que deu 60 e poucas pessoas aqui de União. Muita gente, né? E tem muita gente de União desempregada, porque o mercado aqui de União não absorve toda a mão de obra. Mas nós estamos necessitando de médicos. Nós temos os médicos. Aqui tem cerca de 30, nós fizemos uma conta, dá a pessoa mencionando, uns 35 médicos, dos quais apenas 4, como foi mencionado, são daqui, moram aqui, né? O restante tem que vir de Teresina, de fora, né? Então, não é nada contra os médicos de fora, não, claro, não. Mas é que nós precisamos ter esses médicos aqui, de preferência residindo aqui, porque é uma categoria, né, social que vai ajudar a elevar o próprio município, a economia do município. Exato. E estando aqui, estarão à disposição do povo de União, né? Mais tempo, para fazer uma medicina mais preventiva, né? Exato. Então, eu sempre incentivo. Mas vamos seguindo aqui. Como foi, então? Bom, entrou para a faculdade, medicina, claro, estava decidido a ser médico. Mas ser médico não é só ser médico. Termina a faculdade, aí tem uma especialização, né? Tem que chama de residência, né? De residência. Como é que foi a decisão de ser um cirurgião? Exatamente. 6 anos de faculdade, né? 6 anos de faculdade. E durante os 3 primeiros anos eu não tinha ainda definido o que queria fazer. E depois eu comecei a frequentar os hospitais depois do 3º ano, principalmente no pronto-socorro, que era no HGV, né? Não existia HUT ainda na época. E aí eu simpatizei com cirurgia. Acompanhava cirurgião plástico, acompanhava cirurgião geral. Também gostei muito da parte de obstetrícia, mas aí minha opção foi por cirurgia, né? E assim que eu formei, teve greves, e aí várias turmas ficaram juntas, e existia uma
uma dúvida sobre se a nossa turma ia fazer ou não a prova de residência, que você faz uma prova, Sim. bem concorrida também, né? Então não é fácil o caminho, é um pouco difícil, mas como eu disse no início, é possível. E como eu não sabia que ia ter, que a nossa turma ia poder fazer, eu não estudei, não estudei o suficiente, não fui aprovado na prova de residência da primeira vez que eu fiz, eu optei por interior. Aí eu fui para Santa Cruz do Piauí. Sim. Existe a Santa Cruz dos Milagres, né? Sim, ali. E a Santa Cruz do Piauí, que é a terra do ex-governador, Eu né? sei onde é. O Wilson Martins. Wilson Martins. Eu já E fui aí lá. eu fui para lá trabalhar com o Dr. Alcides Neto, que foi um professor para mim. Nós o perdemos na pandemia, né? De Covid. Mas um cara que foi um pai para mim, um professor e um pai. E lá eu já cheguei lá. Como estudante, eu já tinha aprendido a operar. De tanto acompanhar os cirurgiões, tinha alguns cirurgiões que deixavam eu ir fazendo. Tinha poucos residentes de cirurgia na época. Então isso aí me encantou mais ainda pela cirurgia. E aí eu já fazia uma apendicectomia, já fazia uma cesariana. Então eu saí do curso de medicina como um cirurgião prático, vamos dizer assim. Eu não tinha residência. E passei um ano no interior. E esse colega foi muito bom, me ensinou ainda outros procedimentos, esterectomia, correção de hérnias. E lá no interior daquela distância, o cara tem que se virar mesmo. Se o problema tem que fazer. E não tínhamos anestesista. E aí tinha que aprender anestesia. Na anestesia. Nós aprendemos. Ele me ensinou. Ele já sabia. E aí a gente fazia anestesia e operava. Anestesia é uma ciência, é uma coisa separada? É algo separada. É complicado, é? É uma especialidade à parte. Né? Não, eu sei. É uma formação à parte. Nossos amigos se entenderem. Como é que se diz? Não é uma coisa tão simples. E não é bom quem está operando anestesiar, mas não existia, não tinha. Ou você fazia ou o paciente morria. Então, nas urgências, nós tínhamos que fazer. E passei um ano lá e ele mesmo me aconselhou. Estude para fazer sua residência. Você é muito bom. Você tem como se encaixar dentro de Teresina ou ir até para um centro maior. Mas se você quiser voltar, aí você volta para cá também. Mas faça sua prova de residência. E eu fiz e fui aprovado. Estudei, segui a orientação dele, por isso que eu disse que ele foi um pai para mim, um grande amigo, mas me ajudou muito nesse sentido. E eu fui aprovado na residência de cirurgia geral da Universidade Federal do Piauí, que na época o hospital, a escola era o HGV. E foram 2 anos de residência. Daí eu parti para treinamentos. Não precisava mais fazer residência, mas tinha que ter treinamento, porque eu alcancei o início da videolaparoscopia. Sim. Né, que é um procedimento minimamente invasivo. Sim. Não necessita, a videolaparoscopia você não necessita abrir o abdômen completo do paciente. Você faz punções, coloca trocáteres e você faz uma cirurgia minimamente invasiva. Na nossa residência não tinha um aparelho de vídeo e nossos professores não tinham formação. Então eu convidei um colega da residência, Dr. Helder Sérvio, para irmos para Recife fazer esse curso juntos. Era um curso de poucos dias. Era um treinamento em animais, em porcos, treinamento em pedaços de carne, em caixa preta, que a gente chama, colocação de grãos de um copo para o outro, para você se habituar com a visão bidimensional. Eu fiz esse treinamento e retornei para Teresina e já passei a operar por videolaparoscopia. Daí eu fui fazer outro treinamento para uma vídeo avançada, que é operar esôfago, refluxo, acalásia. E eu fui para Goiânia. É lá um pouco maior o curso, uns 11 a 12 dias, 3 dias de aula teórica e o restante dos dias numa fazenda, também operando animais, né? Treinamento em animais. E retornei para Teresina já para fazendo a parte avançada de videolaparoscopia. Daí eu parti para o mestrado, que eu, sim, como professor, assim que eu terminei a residência, aliás, como professor não, assim que eu terminei a residência eu fiquei como preceptor. Eu fiquei dentro do serviço que eu me formei, orientando os novos cirurgiões. E até hoje eu sou preceptor de cirurgia. Então eu fiquei dentro do HGV, orientando os futuros cirurgiões. E aí me abriu a mente, a cabeça para, por que não ser professor? Né? Estudar para fazer um concurso e ser professor. E aí eu
eu fiz o concurso para professor da Federal. Inicialmente eu comecei pela estadual, não foi um concurso, mas a primeira vez só por currículos, que era formando a universidade. Eu acho que foi na época do governo do Mão Santa, se eu não me engano, Sei. que foi fundada a universidade. Então fui professor fundador da Universidade Estadual do Piauí, né? FACIMI, UESP. Uhum. E aí eu entrei como professor lá, fiquei um bom tempo e depois eu passei, meu sonho era voltar para a minha faculdade como professor. Aí eu fiz o concurso da Federal. E na Federal eu fui aprovado e passei a ser professor na Federal. Então eu passei em mais 2 concursos, médico do estado e médico da prefeitura, onde eu trabalhei 11 anos, de Teresina. Trabalhei no Hospital do Buenos Aires, 11 anos. E aí depois eu soube, não, você não pode ter 4 empregos concursados, só pode ser 2. Aí eu tive que fazer escolhas, eu não poderia ficar. Na minha cabeça eu dava conta de tudo, então... Mas aí vieram, não é legal, você vai ter que fazer escolhas, aí pode vir o Tribunal de Contas, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu fiz as opções. Federal, eu fiquei como federal e médico do estado. Hoje essas duas... os dois cargos que eu tenho. Uhum. Fui convidado para a gestão. Assim que eu me formei, eu fui diretor lá em Santa Cruz do Piauí, na unidade mista. Foi uma experiência muito boa. Depois eu fui diretor no Hospital de Demerval Lobão. 1 ano do governo, se eu não me engano, foi do governo do Hugo Napoleão. Assim que saiu o Mão Santa, ele ficou 1 ano. Me convidaram lá e eu fiquei. Depois eu fui diretor técnico do HGV, na época do Dr. Noé. O Dr. Noé era o diretor-geral. E eu era Noé Mendes. Foi meu professor na pediatria. Então eu fiquei como diretor técnico no HGV e eu gerenciei, junto com o Dr. Noé, a transição da saída da urgência do pronto-socorro do HGV para o HUT. Né? Que hoje está pequeno o HUT, né? Para atender todo mundo. Né? Se fosse no dia de hoje, não se teria desfeito aquela urgência. Abriria outra urgência. Então ficaria uma urgência para Teresina e uma urgência para atender o município, as pessoas que vêm dos outros municípios. Né? Você está falando aí da questão das atividades como administrador, né, da saúde. Eu me recordo que um dia eu estava lá no HUT, você era diretor lá, né? Minha sogra estava em coma, né? Estava na UTI. Lembra? Lembro. Eu fui lá, conversamos lá. E nós estávamos lá conversando e aí você disse, rapaz, nome no time aí que o pessoal está operando ali, eu tenho que dar uma olhada lá. Lembra? Lembro. Como é que é equilibrar essa questão do administrador com o homem do bisturi ficar... Eu vi, estava preocupado com a equipe numa cirurgia lá e saiu, fiquei esperando, lembra? Aí fui lá, rapaz, aguarda só um pouquinho que eu vou dar uma olhada lá, porque o negócio lá pode não... Como é que funciona assim? Quando eu estava no HUT, eu tinha essa preocupação e eu acho que foi um caso mais grave lá e tinham me pedido a opinião e eu fui dentro do centro cirúrgico para ver, para dar uma orientada, porque boa parte dos cirurgiões lá, boa parte são ex-residentes meus, profissionais excelentes, muito bons, e às vezes a gente precisa dessa orientação, dessa discussão, ter alguém um pouco mais experiente para dar uma opinião. E eu conseguia conciliar isso aí. Mas normalmente no período administrativo, na manhã, eu ficava mais tempo mesmo ali na parte administrativa. Certo. Com relação... 2 questõezinhas simples, mas que a gente tem dúvida, a gente que não... E aí, antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer aqui uma... Quando eu fiz o vestibular, na época, na primeira vez, eu pensava em fazer medicina. Não porque eu tivesse uma vocação, não, eu tinha uma vocação. Eu queria, como eu disse, eu tinha visto aqui em União o júri, assistido ao júri, e então eu estava com aquele na cabeça. Falar é uma coisa mais... Eu me dou melhor falando, né? O direito você fala, né? Um profissional do direito, ele tem que escrever, saber direito, né? Ele tem que saber a profissão, saber falar e saber escrever. Então, eu sabia falar e sabia modestamente escrever. Então, se eu aprender a técnica do direito, né, as leis e tal, eu posso me sair bem. Mas a medicina me chamava, era porque era uma necessidade prática na época, na década de 80, não existia o SUS,
Não existia esse SUS que tem hoje. Então era muito difícil. Você ia para indigência quando não tinha dinheiro, quando não tinha carteira assinada. É um negócio muito deprimente. E minha família toda pobre, né? Todo mundo. Eu vou entrar na universidade, então vou fazer medicina, porque eu posso, como médico, eu posso ajudar essas pessoas aí. E você sabe que a saúde é o bem mais precioso do ser humano, né? Então, mas quando eu fui fazer o vestibular, eu vivia da escola pública, uma escola muito ruim. Eu terminei o segundo grau em Coelho Neto, lá trabalhando de dia, de noite, estudando. Era muito ruim, né? Sem professor e tal. Eu me senti despreparado para concorrer com a turma da medicina. Da medicina é fera. E aí eu acabei optando sozinho, mesmo botei aqui para fazer direito. Eu digo, aqui eu me dou melhor, né? Conhecimento geral, português, inglês, essa coisa toda, rapaz, né? Os pesos lá, né? E aí, depois eu fiz vestibular, talvez dessa até para passar um pouco para medicina, mas depois, quando eu entrei para o direito, certo? Então eu precisava terminar logo o curso de direito. E um dia eu fui almoçar lá no RU, e passando ali pela área ali, eu vi o Zé Dias. O Zé Dias é um que estudou com a gente aqui, o Zé Dias. Ele fez enfermagem, né? E ele trabalhava lá na universidade, trabalha lá no setor na área de anatomia. De anatomia. Aí ele me viu, Osmar, rapaz, você tá aqui e tal. Rapaz, vem aqui, eu vou mostrar onde é que eu trabalho. E me levou, eu ia almoçar. Aí ele me levou, eu entrei lá numa sala, um cheiro de dieta, um negócio formol miserento. Aí ele me mostrava os cadáveres, ele batia assim, aqui é o fulano, aquele batia assim. Aí um balde assim, cheio de fígado, cheio de coisa, ele me mostrando aquele negócio. Rapaz, o Zé Dias... Conseguiu nem almoçar, né? Não, o Zé Dias me tirou da medicina, porque eu tava me preparando para fazer, né? Mesmo fazendo direito. Aí eu saí dali e não fui nem almoçar mais. Aquele negócio, aquele cheiro me acompanhou por muito tempo e eu desisti da medicina. Então a pergunta é assim. Muita gente diz, eu não quero fazer medicina porque eu tenho medo de sangue, tá? Os alunos de medicina, mesmo tendo uma vocação, o sangue é realmente uma coisa que afasta as pessoas. Ao lidar com o sangue, com a carne humana, como é isso? Algumas pessoas têm um pouco de medo, né? Dentro da nossa turma a gente tinha colegas que não gostavam muito dessa parte. Mas a medicina, ela é muito ampla, né? Sim. Lógico que você, no processo de formação, vai ter que passar por tudo, né? Estudar em cadáveres, em anatomia, fisiologia, estudar em animais, prática. Então, tem essa parte que alguns sofrem muito, né? Mas eles já entram direcionados para fazer áreas que não vai mexer com sangue. Chega a desistir? Alguém? Alguns desistem. Nós tivemos uma colega que desistiu já na residência, ela desistiu de medicina. Pois é, eu tenho um amigo, colega de universidade, ele estava no 5º ano de medicina, Marco Bona. Ele hoje é advogado, professor da universidade. Ele estava no 5º ano e largou e foi fazer direito. Ele disse, rapaz, que eu não me identifico com medicina, com a situação lá eu acho que, rapaz, tu tem medo da carne, mano. Mas enfim, o sangue é uma coisa que as pessoas têm, mas eu acho mais vamos dizer assim, um mito, né? Você acaba se acostumando, né? Que a vida termina se acostumando. É assim. E é gradativo o seu contato, agora, né, dentro do curso. Agora, medicina, como se diz, tem várias áreas, né? Várias áreas. Então, áreas que você não vai mexer com cirurgia, portanto, não vai mexer com sangue. Agora, ser cirurgião é uma coisa de artesanato, é como um artesão para poder você fazer a cirurgia? Tem alguma relação? Tem que ter assim No princípio, né? Eu acho que você deve conhecer um pouco a história da medicina. Sim. Os cirurgiões não eram médicos. Eles eram barbeiros. Barbeiros. Né? Que faziam as amputações. Que não tinha cirurgia de cavidade abdominal, de tórax. As doenças dessas regiões, as pessoas morriam. Mas ferimentos que infectavam, que não existia antibiótico, tinha que amputar. E tinha que ser rápido, porque não tinha anestesia. E eram os barbeiros. Então, a cirurgia em si tem um pouco disso aí mesmo, da prática, como você disse, de artesão, né? Tem o treinamento para isso, né? Então, os mais habilidosos vão se dar melhores na profissão. Então, tem muito disso. E dentro da residência de cirurgia, na formação, o professor, o preceptor, ele passa isso aí para o futuro cirurgião. Sim. Né? O treinamento, como pegar no porta-agulha, como é que faz o ponto, como você posiciona o bisturi para fazer a incisão.
Então tem um pouco disso aí mesmo. Tem algumas pessoas até que dizem assim, operar é uma receita de bolo, mas não é bem assim. Não, mas receita de bolo é pancada. Não é bem assim. Mas tem isso, né? O passo a passo da cirurgia. Tanto que o que diferencia o cirurgião experiente do cirurgião novo é quando foge da parte técnica, né? Porque a cirurgia você tem uma técnica, um ensinamento, passo a passo. Quanto mais você segue esse passo a passo, você tem melhores resultados. Mas há momentos tem que improvisar. Que tem que improvisar. Aí vai a experiência. Que aí nós não chamamos técnica cirúrgica, é tática cirúrgica. Tática. É. Então, assim, aí vem a próxima conversa, o segmento da nossa conversa. Na minha área do direito, no Ministério Público, né, a arte de defender a sociedade, quando o promotor de justiça não acusa em nome dele, né, ele faz uma acusação técnica em nome da sociedade, né? A sociedade acusa o fulano de tal de haver rompido, né, a norma social, assim, assada e tal. Mas nós temos muitas curiosidades. Estou selecionando isso para ver se eu coloco num livrozinho, né, da rotina do dia a dia do trabalho, né. Eu creio que na medicina tenha também, e especialmente na área de cirurgia, quando você está ali no centro cirúrgico com o paciente, vamos dizer que seja aberto, né? Paciente aberto, você abre e que vê, e que percebe que a coisa não era bem como você viu no exame. Existem essas coisas. Você podia contar alguma coisa que lhe chamou muito a atenção e que você... tipo de curiosidade dentro da sua área? Na área de cirurgia, né? Num momento cirúrgico, né? Sim, no momento cirúrgico, né? Aquela surpresa que você precisa improvisar. Sem nome, claro, é lógico. É lógico. E nem data, né? Tem algumas situações que você... Por exemplo, eu já fui operar um pai de uma colega médica, né? Em que os exames mostravam que ele tinha um quadro de apendicite. Sim. Né? E quando nós fomos abordar, não era um apendicite. Não era uma inflamação de uma vesícula muito grande, que uma parte da vesícula descia e ficava na posição mais embaixo, próximo da região do apêndice. Por isso que os exames mostravam que aquele processo era... Então aí você tem que mudar todo o seu procedimento na hora, né? Você não vai mais operar um apêndice, você vai operar uma vesícula. E a gente tinha feito uma incisão bem próximo do local que a gente pretendia operar. Então teve que se usar de tática, né? De um jeito para você não ter que abrir novamente mais em cima esse paciente, que no caso era uma cirurgia aberta. Se fosse vídeo, era muito fácil resolver, né? Eu vou operar um apêndice, eu entrei pelo vídeo, dá uma visão geral de toda a cavidade abdominal. Sim. Então é só mudar a posição da ótica para ir para o lado que eu quisesse e dos instrumentais para fazer. Já na aberta, uma incisão não mediana, a gente fez transversa, teve uma dificuldade um pouco maior. Tem esses acontecimentos, né? Existem, assim, casos, aí a gente ouve, não sei se é mito e tal, mas que o médico, o cirurgião esquece, não sei, enfim, tesoura, coisa assim, dentro do paciente. Existe isso mesmo? Existe. Coisa assim. Tesoura, assim, eu já ouvi comentários, mas eu não vi nada em literatura, nem em acompanhamento de pacientes, mas já operei. Na época que eu trabalhava na urgência, na época do HGV, já recebemos uma paciente que tinha compressa. Rapaz, é um absurdo deixar uma compressa tão grande, como é que deixa? Mas numa situação da cirurgia com muito sangramento, existe uma norma de se contar as compressas, e aí tem que ter a equipe, né? Todo mundo é responsável. A técnica, a circulante, o cirurgião auxiliar, só não o anestesista. O anestesista não tem como se responsabilizar, que ele vai se responsabilizar por manter o paciente vivo. Então nessa parte tem todo mundo envolvido. Mas mesmo assim, às vezes, acontece alguma situação que se erra na contagem. E não enxerga uma compressa tão grande dentro do abdômen, ela está ensanguentada, né? Ensanguentada, fica, vamos dizer, camuflada.
Isso, esse é o termo que acho que dá para as pessoas entenderem, né? Sim. Camuflado, né? Então você não enxerga, você não vê. Isso não seria necessariamente uma negligência. Não seria necessariamente uma negligência. Não existe. É raro, não é tão comum. Se tiver um cirurgião que nós estamos recebendo o nosso serviço, terceiro, segundo, quarto paciente do mesmo cirurgião, aí tem alguma coisa errada. Ou ele não tem habilidade, não fez treinamento, ou não é um cirurgião cuidadoso, tem alguma coisa errada. Mas pode acontecer. Não pode se repetir. Não pode ser uma coisa frequente. Mas pode acontecer. Principalmente em cirurgias de urgência. Né? Paciente, moto. Nós temos muito acidente de moto. Aí chega ali. Realmente. Aí chega, tem muito sangramento, trauma esplênico, trauma hepático. E pode acontecer. Não é uma coisa comum. É para ser raro. Né? E não é para ser frequente com o mesmo cirurgião. Se for, tem alguma coisa errada. Aí precisa ser avaliado. Quando eu me formei, enfim, fui fazer minha primeira audiência de um advogado, né, recém-formado, todo mundo tem nervoso, fica nervoso, né, porque é a primeira vez que vai fazer aquilo, por mais que você tenha lido, visto lá na faculdade, lido alguma coisa, mas a realidade é sempre a realidade, né, fato é sempre o fato. Eu fiquei nervoso nas primeiras audiências, né. Você tem que sustentar, e principalmente que eu fui promotor de justiça muito novo, e lá eu saí da universidade, fui ser Ministério Público, uma responsabilidade imensa, então você tem acontece isso com um cirurgião que está começando, quando ele vai, com ele agora, ele se vira, você é o chefe aqui, como é que... Acontece, um pouco. Assim que eu saí da residência, a primeira cirurgia como cirurgião, eu sendo responsável, dá um pouquinho de medo. É normal, é natural. Ficar um pouco nervoso, um pouco preocupado. Preocupado a gente sempre fica. Cirurgião sempre fica. Toda vez que vai operar, ele tem aquela preocupação de que tudo tem que sair certo, tudo tem que estar correto, tem que ser 100% correto. Mas no começo dá um medozinho, dá um nervosismo. Agora, quando nós estamos na formação, eu não sentia esse medo. Porque tinha um professor do lado. Sim, aí a muleta ali, qualquer coisa é com ele. Agora, qualquer coisa é com ele. É claro que eu fiz esse prólogo antes de perguntar, mas evidentemente que é diferente da minha profissão, né? Porque eu não estou lidando ali com a vida da pessoa, né? Eu estou lidando ali às vezes com a liberdade, mas não estou lidando com a vida, não temos pena de morte aqui no Brasil. Mas é diferente, na cirurgia ali o paciente está morto, entre aspas, né? E você precisa fazer o trabalho e depois revivê-lo, digamos assim. Então a responsabilidade deve ser realmente muito grande, mas com o tempo, hoje é tranquilo para o Toélio. Eu tenho mais de 20 anos de cirurgia, né? Então a preocupação sempre existe, mas a gente tem uma tranquilidade. Quanto mais tempo de cirurgia, eu sempre digo para os meus residentes, cirurgia, quanto mais você faz, mais experiência você adquire. Então é muito importante o fazer, né? Cirurgião que sai de uma residência, aí vai trabalhar na UTI, vai trabalhar dando plantão de clínico, ele perde a habilidade. Perde a habilidade. Tem que estar fazendo, tem que estar praticando, entendeu? Claro que ninguém fala, não sei, enfim, ninguém vai pro tratamento médico achando que o médico vai ter que fazer eu recuperar minha saúde e não morrer. Mas assim, a responsabilidade que você vai fazer uma cirurgia bem difícil, né? O médico pensa, o cirurgião pensa, principalmente o chefe da equipe, ele pensa que perder aquele paciente é algo que é possível ali naquele episódio, naquele momento. Pensa, porque até a gente coloca, é importante que o médico coloque quando vai operar um paciente dos riscos cirúrgicos, né? Os riscos de complicação, risco de morte. Da própria anestesia. Eu até um certo tempo eu falava para o paciente, mas eu não escrevia nos registros, né, do consultório. Só falava assim, explicar os riscos para o paciente, mas eu não escrevia quais os riscos, dizia para o paciente,
Né? Ó, você tem um risco de... Você vai operar uma vesícula, você tem um risco de formar uma fístula. Ou ficar um cálculo residual no colédoco, que é uma outra viazinha que sai do fígado para o intestino. Ou de você ter uma reação à anestesia, ou ter algum problema lá, você já vai operar, tem uma infecção, essa infecção se disseminar e você morrer por sepsis. Então é importante que você diga essas coisas. E o cirurgião, todo cirurgião, ele quer o bom resultado. Ele quer seu paciente vivo. Mas acontece de você operar um paciente e ter uma complicação, o paciente vem a óbito. Como teve um cantor aí, eu não me lembro o nome, da área sertaneja, que ele foi fazer uma cirurgia cardíaca, que é uma das mais simples. Que era lá um negócio de uma válvula. Ah, a cirurgia cardíaca é complexa? No geral é complexo. Mas de todas as cirurgias cardíacas, ela é uma das menos complexas. Vamos usar esse termo. Sim. Eu não gosto de dizer que cirurgia é simples. Não existe cirurgia simples. Então, vamos dizer assim, ela era menos complexa. E esse paciente foi a óbito, né? Há uns 1 ano, 2 anos atrás, mais ou menos. Isso pode acontecer. E é sofrimento não só para a família. O cirurgião sofre. O cirurgião que perde um paciente sofre. O sofrimento é menor quando é um caso, vamos dizer assim, terminal, um câncer. O paciente está um câncer, vai operar só para desobstruir o intestino, que a gente chama de cirurgia paliativa. Não tem chance de cura. Aí você perde um paciente desse, você sente menos. Dói menos. Entendeu? Assim, porque o cirurgião sofre quando perde um paciente. Há um trauma. Né? Nesse período lá da urgência... Fica um trauma? Fica um trauma. Fica um trauma. Tem gente que precisa de ajuda depois? Precisa, alguns precisam. Perde sono. Ele não precisou ir. Eu nunca precisei ir para terapia. Ajuda, assim, para um psiquiatra, psicoterapeuta. Eu acho psicólogo, assim, né? Psicólogo. Eu penso que... Mas tira o sono. Eu penso que, no seu caso aí, não, tudo bem, eu nunca precisei disso, claro, eu tenho problemas, eu fico com problemas, não precisei. Eu acho que isso é só uma suposição, é a decorrência da decisão realmente de ser médico desde cedo, né, e tal. No meu caso, se eu tivesse ido, talvez se eu perdesse um paciente assim, numa situação dessa, eu teria ficado com muito problema. Rapaz, não era o que eu queria, eu fui ver esse negócio, né, então, daí a importância também da vocação, né. Da vocação, querer, né? E de você preparar sua cabeça para isso. E você sempre ter responsabilidade. Cuidado, o máximo de cuidado possível. Todo cuidado é pouco. Hélio, você trabalhou aqui, é daqui de União, filho de União, nascido ali em Novo Nilo. Conheci seu pai, né? Prestou um grande serviço aqui na época. Era um médico, né? Como você disse, era um médico prático. Um médico prático. Ele olhava para o que a OMC tem. Aí a pessoa dizia e ele... colocava lá, passar o remédio, muita gente se tratou assim, né? A dificuldade daquela época era muito grande. Mas você depois se formou e chegou a trabalhar aqui em União. Como foi o trabalho, quando foi e que serviços foram prestados na área de cirurgia aqui? Eu vim trabalhar aqui, eu vou dizer o nome dos gestores, né? Dos prefeitos, que a gente se situa mais ou menos na época. O prefeito era Gervásio Costa. Ele já tinha 1 ano já de prefeitura. E alguém me perguntou se eu não queria... Por que você não vai trabalhar em União? E aí eu conversei com ele, né? Achei a ideia interessante e vim. Aí eu atendi aqui, né? Chamava na época SOS, eu não sei como é que chama, que é onde tem um laboratório que leva o nome do meu pai. Ali, aqui? Aqui perto, do outro lado da BB. Do outro lado da BB. Não, do outro lado ali. Era SOS, acho que lá... chamava SOS. Eu acho que lá hoje é o SAMU. Que é onde tem um laboratório, né? Que tem o nome do meu pai. É SOS mesmo. Então, lá tinha consultórios de especialistas, ginecologista. Aí convidaram, eu vim como cirurgião geral. E eu prestei um grande serviço aqui. E tinha vontade de voltar ainda a trabalhar dessa forma aqui. Eu atendia os pacientes aqui em União, fazia o atendimento pré-operatório, examinava, tem uma vesícula, tem uma hérnia. Na época eu fazia não só aparelho digestivo, fazia também esterectomia, tireoidectomia, pescoço, né? Operava tireoide, a parte pélvica da ginecologia, eu fazia esterectomias. Então eu atendia os pacientes, o pessoal, já existia o programa de saúde da família, né? E aí os agentes, quando eu chegava, eu levava os nomes, os dados para Teresina. Na época podia, não existia regulação. Eu abria a autorização de internação hospitalar lá no HGV,
trazia, entregava para a gente o nome do paciente e o paciente ia para Teresina. Quer dizer, ele não fazia nenhuma consulta em Teresina, tudo aqui. Tudo aqui. Hoje não é possível porque tem a regulação, tem que sair daqui para lá regulado. Sim. E eu acho que eu operei depois do Gervásio Costa, veio, acho que era Gustavo, né? Gustavo foi. O Gustavo. E aí eu conversei com ele foi meio, como é que se diz? Relutante em aceitar que eu viesse, porque ele achava que eu tinha algum envolvimento político com o pessoal do São Gervásio. Mas eu não tinha, eu era um profissional que queria trabalhar aqui na minha cidade. E aí eu consegui convencê-lo de que eu não era político, não pretendia ser vereador nem prefeito, eu queria era atender as pessoas, ajudar as pessoas da minha cidade. E aí ele me contratou e eu fiquei os 4 anos com ele. Depois o Zé Barros, ainda com o Zé Barros não tive dificuldade, porque o Zé Barros é amigo, é conhecido. Então o Zé Barros imediatamente aceitou que eu continuasse. Então deu mais ou menos aí 10, quase 12 anos, né? Mais ou menos. Né? 4, 8, 11 anos. Foram 3 do Gervásio, 4 do Gustavo e 4 do Zé Barros. E eu operei mais de 400 pessoas daqui. Tenho todos os nomes, das pessoas que eu operei aqui em União, aqui no meu celular. Todos. Eu tenho nome, endereço, qual a cirurgia que eu fiz. Dá mais de 400 pacientes. Deixa eu lhe dar notícia. Dentro da minha ótica aqui de ver a saúde de União como na área da saúde como algo que tem que ser levado realmente muito, muito a sério, principalmente uma saúde mais preventiva e tal, eu gostaria de, se um dia administrar esse município, quero lhe avisar logo que você estando com saúde e disposição, eu vou lhe convidar para nós não só trabalharmos aqui, você volta a trabalhar, mas a ideia que eu tenho de que aqui em União esse hospital seja realmente um hospital regionalizado e que possa fazer cirurgias, né? Para inclusive desafogar a Teresina, né? Ao invés de ir daqui para lá, não, União tem, como é que está em União? Tem isso, então manda para União, né? Essa ideia. Então trazer os médicos de União, né? Prestar serviço aqui para o nosso povo, que afinal de contas esse povo aqui nos ajudou, a mim e a você, a ser o que somos hoje. Né? Exato. Tá? Então, nós estamos aqui já nos encaminhando para o final e assim, eu queria só lhe perguntar uma relação à cirurgia, essa pergunta final. Laparoscopia. Né? Videolaparoscopia. Vídeo é uma coisa muito moderna. Né? E como é que está a técnica que está evoluindo nessa área? Tem inovações, cada dia está melhorando mais ou não tem mais o que melhorar? É isso mesmo? Tem evoluído, porque a laparoscopia, né, a videolaparoscopia, né, é uma cirurgia minimamente invasiva, você faz através de punções e os órgãos da cavidade abdominal você vai enxergar através de um monitor. E você trabalha numa visão bidimensional. Qual é a evolução da videolaparoscopia? A cirurgia robótica. Que nós não temos no Piauí. Eu acho que não tem ainda. Não tem. Você tem no Maranhão, no Ceará, Recife, várias capitais do Nordeste tem cirurgia robótica. No Piauí nós não temos. Por quê? Acho que falta de investimento da parte pública, né? Nessa área aí, que é muito caro, o custo é elevadíssimo. E também a realidade é que nós somos um estado pobre, né? A cirurgia robótica ela é muito cara. E tem algumas vantagens em relação à videolaparoscopia? Tem. Qual é? Né? Qual seria? Você pode operar à distância. Você está numa cidade e operar o paciente em outra. É uma possibilidade, é um avanço que já existe. E na robótica, os movimentos são mais delicados. Todo cirurgião, todo mundo que opera, com o passar do dia, existe um pouquinho de tremor. Não tem como, é ser humano, você vai cansando a musculatura, existe. O robô não cansa. Ele vai então, direto. Não tem tremor na mão do robô. E os movimentos da mão da gente são limitados. Nós não conseguimos dar ponto de baixo para cima. Sei. O robô consegue. Entendeu?
Então, existem algumas vantagens. Agora, o custo, muito elevado. Ainda elevado. Muito elevado. Mas existe uma perspectiva de se conseguir baixar os custos, já baixaram muito. E em termos de aquisição na rede pública, eu ouvi um colega que era ex-diretor, superintendente lá do HU, que eles estavam com um projeto para instalar no hospital universitário o robô. Não sei qual tempo, em quanto tempo vem. Na parte privada, nos hospitais privados, né, existe uma perspectiva de se ter o robô no Hospital São Marcos. E aí já existe cirurgiões do Piauí que fazem cirurgia robótica? Sim. Principalmente o pessoal da urologia. Nós temos um colega da urologia e tem alguns colegas da cirurgia do aparelho digestivo que tem treinamento, fizeram residência fora e lá, São Paulo, sim, já fizeram esse treinamento para cirurgia robótica. Se fosse implantando agora, você precisava fazer o treinamento? Precisava. Tem que fazer o treinamento. Você não pode operar no robô se não tiver o treinamento. Muito bem. Para encerrar aqui, já quase com a hora, esse papo aqui nós iríamos até tarde. Quero lhe agradecer aqui pela presença, pela amizade, nossa amizade de muito tempo. Dizer que, eu olhando aqui, pensando aqui, né, você falando de termos técnicos e essa coisa toda, imaginando nós meninos lá ali no Maria Simplício, como é que nós íamos um dia pensar que íamos tratar dessas questões. Mas a vida nos leva a isso, o estudo, né, a persistência nos leva a isso. Então é o seguinte, que mensagem você deixaria para os nossos, especialmente para os nossos jovens, né, que estão agora nos assistindo e que depois assistirão isso como podcast que é? O que eu deixo para os jovens é isso, que vocês podem correr atrás dos sonhos de vocês, e é possível. É possível você sair de uma região menor, até mesmo quem mora na zona rural, que eu acho que hoje o acesso da internet é amplo, né? Tem muita gente da zona rural. Você mesmo que está lá no interior, na zona rural, pode ser um médico? Pode, é possível. Estudar, dedicação, esforço físico. E se você for aqui de União, é interessante, né? Eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar aqui, de voltar a operar aqui. Vai voltar, né? Vai voltar. E é interessante se você faz o seu curso e vem residir aqui. Aqui é tão próximo, Teresina de União, quer dizer, em 40 minutos eu cheguei aqui. É próximo. Cada dia se torna mais próximo. Futuramente, quem sabe, a gente tem uma via duplicada, né? Sim, trem de velocidade média para nós. E aí vai ser mais possível, aqui vai se torna um bairro. É Grande Teresina, né? União faz parte da Grande Teresina. Pois é isso que eu deixo para os jovens. É possível, tentem, estudem, tem que ter dedicação, esforço mesmo. Não é fácil, não é uma coisa que você consegue sem sacrifício, sem esforço. Então, não deixem de correr atrás do que você pretende. É isso aí. Nós estamos encerrando mais esse episódio do Conversa com Zé Osmar. É um podcast que nós vamos ter regularmente pessoas aqui, convidar amigos para conversar, né? Especialmente pessoas que, com o seu trabalho, com o esforço de estudo, não é, contribuem para o desenvolvimento do nosso município do Piauí, do nosso município especialmente. Deixar essa mensagem para a juventude especialmente, no sentido de que é possível sim a gente alcançar aquele sonho. Mas primeiro você precisa ter um sonho. Você precisa sonhar, né? Ele sonhou, ele queria ser médico, então pronto, eu sonhei, queria ser um bacharel em direito, então fomos atrás e realizamos. E o único caminho, olha, é difícil, mas não é, acaba sendo simples, é estudar mesmo. Você sabe ler? Sei. Você sabe, você tem visão boa? Tem. Você baixa a cara no livro e vai ler, vai estudar, né? A internet é um mecanismo, um instrumento que surgiu que ajuda demais a disseminar o conhecimento, é maravilhoso, isso aqui é um milagre, né? Um milagre a internet. Mas ela cria problemas sérios, está criando problemas sérios para a juventude e para os jovens hoje, que é o vício na rede social, naquela coisa que é fugaz, naquela coisa, sabe, naqueles videozinhos, aquele negócio, você perde um tempo imenso,
Eu muitas vezes até me pego nesse negócio e, opa, esqueci isso aqui porque ainda tem uma coisa para estudar, para ver. Então imagine a juventude, se vicia nisso. Então você que está nos vendo agora, você que está assistindo isso, preste atenção, é possível sim. Eu já tô velho, quer dizer, posso considerar o Hélio também, nós somos... Então a gente vai daqui um dia, a gente não pode mais trabalhar, não vai mais poder trabalhar, e vocês precisam assumir o nosso lugar. Exato, exato. Nós dependemos, a sociedade depende da sua juventude, do seu jovem. Não podemos abrir mão da força de trabalho, né, da inteligência da juventude, da capacidade de inovação da juventude. É isso aí. Muito obrigado. Sigam-nos nas redes sociais e a gente vai seguir por aqui, sempre trazendo pessoas para conversar com a gente a respeito de profissões, de situações que são importantes, sejam importantes para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do nosso município. Obrigado, Hélio, mais uma vez. Obrigado, Osmar. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Ora, nós vamos... E aquela coisa, eu disse para você, se um dia nós tivermos a oportunidade, nós vamos ter, com fé em Deus, nós vamos trazer. Eu quero você trabalhando aqui conosco para a gente ajudar, né, a desenvolver um pouco daquilo que o povo de União deu para nós. Tá certo, muito obrigado. Valeu.